Mas esse time da Band que foi formado pra fazer o automobilismo, como é que funcionou? Cara, aqui só lenda, né? É Reginaldo Leme, pô, Reginaldo, é você. O Reginaldo não é de Deus, né? Aquilo ali é uma coisa, diferente, né? Aquilo ali é uma situação... É sacanagem, né? É brincadeira, eu acho que Ele assim, faz parte do Clube dos 500. Sabe o que é o Clube dos 500? Não. É o cara que recebe um anel depois de ter assistido 500 provas de Fórmula 1. Você jura? Nós estamos agora com mil e poucas provas de Fórmula 1. O Reginaldo tem um anel do Clube dos 500. Mentira, cara. Metade das provas de Fórmula 1 nos 72 anos, o Reginaldo esteve presente trabalhando. Então, pra você ter ideia, ele e o Jaime Brito, que é o nosso produtor executivo, o Jaime esteve mais provas, porque o Regi deixou de viajar depois que a Globo parou de acompanhar, mas o Jaime Brito mora em Mônaco, é o marido da Mariana Becker, ele continua indo a todos os GPs. O Jaime já tem aproximadamente quase 800 GPs. Caraca, bicho. A Mariana Becker também é um fenômeno, né? Fenômeno. Essa aí, ela manda na Fórmula 1, né? Manda ela prender, manda soltar. Entra, sai, aí conversa com os caras têm um respeito por ela. Mas eu queria saber como é que foi formado isso aí. Tá, esse timaço, como é que foi formado? O pessoal da Band, quando foi te contratar, como é que foi tudo isso? Cara, conta o bastidor dessa parada. Então vou te contar uma história muito legal. Vai. Eu tava sentado com a Verinha, minha namorada, vendo série Netflix. Eu tinha feito um jogo que era assim, Itapemirim e Pindamonhangaba de vôlei. Quando eu peguei a escala, falei, meu... Que ano foi isso? Foi 2021. Tá. Em janeiro de 2021. Tinha feito um jogo Itapemirim e Pindamonhangaba. Falei, meu Deus, quando você pega essa escala, você fala assim, caramba, já tô na degola. Sábado, 9 da noite, né? Aí eu tinha feito esse jogo e aí foi até de tarde, eram mais ou menos umas 6h30, tocou o telefone. E eu não costumo atender telefone que não tá na minha agenda. Quando aparece só número, eu não atendo. Essa desgraça de robô que fica ligando também. Eu falei, pô, deve ser da TIM, da Claro. Aí eu desliguei. Aí toca de novo, aí 11. Aí a Vera falou assim, pô, atende o telefone. Falei, vou atender não, isso deve ser alguém... Atende. Aí quando eu atendo, alô, quem tá falando aqui é o Denis Gavazzi, diretor de esporte da TV Bandeirantes. Eu quase caí pra trás, né? Desliguei o som da TV, botei no Viva Voz e falou, eu tô acrescentando aqui o Rodolfo Schneider na nossa ligação. E aí eles me ligaram e disseram, olha, nós temos aqui um produto, nós estamos adquirindo esse produto e nós não falamos com ninguém. Nós queremos você. Você é o cara que nós escolhemos. Se você não aceitar, vamos partir para a segunda opção. Mas você é o cara. Eu não perguntei nem quanto é que era o dinheiro. Porque a minha vontade era tanta de ser protagonista na Fórmula 1 e eu estava já narrando há 20 anos a Fórmula 1 sem narrar as corridas. Eu narrei algumas corridas, narrei todos os VTs na época do Sport TV, mas o Sport TV em 2018 passou a não fazer mais o VT por causa de custos. Pegavam o VT da prova e passavam na íntegra, o VT da Globo e passavam na íntegra. Nós fazíamos o nosso VT separado. Eu, o Lito Cavalcante e o Max Wilson. Nós éramos a equipe da Fórmula 1 no Sport TV. Foi dissolvido o VT, então a gente fazia os treinos livres, depois a classificação. É aquela coisa assim, você rói o osso na hora de comer filé mignon, não pega. Não, filé mignon não, sai aquilo. O filé mignon vai pro Kleber Machado, vai pro Galvão. Eram pra eles, tudo bem, era a política da emissora. E aí, quando me chamaram pra isso, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, olha, o que eu ganho lá, e se me der mais um caracol, eu tô indo. Eu queria ir. E assim, e o negócio estava assim, empregado lá. Tava empregado. Eu pedi demissão da TV Globo. Para poder estar no Grupo Bandeirantes. E eu me orgulho disso, porque isso foi uma situação de desconforto na minha vida, que eu tive que mudar de cidade, me afastar da minha mãe, da minha namorada, da minha filha, vim morar aqui sozinho, numa cidade que é uma cidade que te assusta, porque São Paulo, olha, eu moro num grande centro que é o Rio de Janeiro, mas São Paulo é 10 vezes mais alto que o Rio de Janeiro. Então é uma cidade que te assusta. Eu fui sair da TV Globo, onde eu tinha 29 anos, 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, tava lá na minha zona de conforto. Vim para fazer o meu trabalho na Bandeirantes, mas eu vim com tanta vontade, com tanta empolgação, acreditando tanto nesse produto, que parece que tudo... Aí você falou, montar a equipe. Trouxeram primeiro o Reginaldo, depois contrataram a Mariana e o Jaime Brito,
sondaram o Felipe e o Max e depois me contrataram. Eu fui o último a ser contratado. Aliás, não, acho que foi antes do Felipe e do Max, mas eu fui ali... Mas você ajudou na montagem desse elenco? Não ajudei nada. Trouxeram já pessoas, porque, na verdade, quando você tem um produto como esse, é muito difícil você formar uma equipe que já esteja ajustada com a transmissão. A transmissão, ela por si só já tem muitos dados, ela já tem um time, ela tem um schedule, já todo pré-programado, que as pessoas que foram contratadas já sabiam lidar com aquilo ali. Então, se você pega um produto novo para sua emissora e ainda traz pessoas que não tenham tanta intimidade, digamos assim, não é nem dizer capacidade e competência. Nós temos isso muito, e muitos narradores e comentaristas, mas eu digo a intimidade com o produto, como o produto era transmitido. Então, eu acho que isso foi uma decisão importante que a Band tomou em relação a isso. E eu fiquei muito lisonjeado com isso tudo, né? Isso deu uma virada profissional na minha vida, né? Isso deu uma virada total na minha vida profissional e minha vida pessoal também. Então, isso foi a coisa mais legal que aconteceu comigo. Eu tô me sentindo na Band, eu tô fazendo esse mês agora de fevereiro 1 ano. Porra, eu não completei ainda o ano. Porra, parabéns, cara. Dia 21 vai fazer 1 ano que eu tô aqui na Band. Fantástico. Hoje é dia 14, né? 14. Não tenho a menor ideia que dia é hoje. 14. 14? É 14. Dia 14. Hoje é 14, dia 21. Então daqui a pouquinho eu vou fazer, que há 7 dias eu faço 1 ano de Band. Parece que eu tô há 20 anos aqui na Band. Porque todas as pessoas me receberam de uma maneira tão legal. Eu fiquei assim, tinha momentos que eu falava assim, gente, será que isso tudo é pra mim mesmo? É sessão de fotos, as pessoas, todo mundo no corredor queria tirar foto comigo. Eu falei, cara, assim, será que eu sou esse cara mesmo? Será que... Porque você começa, às vezes, a duvidar quando você está numa situação, digamos assim, de descompasso, e era justamente como eu estava no Grupo Globo, eu tava meio fora, assim, meio descanteado, digamos assim, e aí, de repente, eu passo a ser o protagonista da Fórmula 1, que dentro dos esportes todos é a minha paixão. Eu sou apaixonado por automobilismo, mas especialmente por Fórmula 1. Eu estudo muito, eu leio, devoro, consumo Fórmula 1 muito na minha vida. Isso talvez tenha também ajudado nessa escolha, porque eu nunca deixei de demonstrar isso nas minhas narrações, nunca deixei de demonstrar isso nas minhas atuações e participações. Então isso com certeza deve ter sido uma coisa que levou o peso em consideração a minha contratação. Então eu passei a ser protagonista e eu mesmo fiquei espantado com isso tudo, com o resultado disso tudo. E nós ainda tivemos a mano de Dios. Não foi só o Maradona que usou a mano de Dios em 86 naquele jogo contra a Inglaterra. Deus colocou a mão em cima da Fórmula 1 e abençoou essa temporada. Nossa. De 2021. Foi a melhor temporada em 72 anos. Que sacanagem, né, cara? Quer dizer, então, você... E que ainda não terminou, né? Que ainda não terminou, que ia terminar hoje, o GP de Abu Dhabi, não terminou ainda, não saiu a divulgação do resultado. A gente sabe que terminou, mas protocolarmente ainda não. Exato. Mas foi uma coisa que juntou isso tudo. Quer dizer, acho que foi uma união de pessoas que estavam muito afim, uma parcela lá da conspiração universal, digamos assim. O universo conspirou para isso. Então foi essa união toda. E a Band, ela sem dúvida nenhuma, ela está tratando a Fórmula 1 como a Fórmula 1 deve ser tratada. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial. Então você tem que estender um tapete vermelho. Você tem que tratar ela. Eu tenho usado muito essa frase durante o ano todo nas entrevistas. Os portugueses chamam a Fórmula 1 de categoria rainha. E ela é uma rainha. Você tem que tratar uma rainha com o quê? Com realeza. Né? Você tem que tratar a rainha com flores, com bondade, com generosidade, né? E é assim que a Band está tratando a Fórmula 1. Passou a ter a Fórmula 1, eu acho que ela é uma virada de chave na Band. A Band sempre teve o DNA do esporte. Sempre. Como o canal do esporte. A Band, qual é a nossa deixa? Band, o canal do esporte. A Band é o canal do esporte, entre todas as TVs abertas. Então você hoje tem um universo, para a gente falar de números aqui, para as pessoas até entenderem assim mais ou menos. Nós temos um universo hoje de 30 milhões de pessoas que têm TV a cabo. Isso significa mais ou menos 30% da população brasileira. Os outros 70% não têm TV a cabo. A Band presta um serviço para as pessoas, como prestou lá atrás. Como eu comecei a gostar de esporte vendo a Band, na época de Luciano do Vale, que foi o grande mentor disso tudo. O Luciano do Vale, em 92, 93, um pouquinho antes até, anos 80, 79 para 80, ele transformou o esporte como uma alavanca de agregação, de agregação, claro, em termos de canal. A Band passou a ter esse DNA.
E ela abandonou no meio do caminho, talvez pela morte do Luciano, situações econômicas do país, a Band meio que abandonou. Então, a Fórmula 1 vindo para a Band, ela resgata esse DNA de esporte, ela agrega, acopla isso à NBA, que é o melhor torneio de basquete do mundo, outros eventos que chegaram de automobilismo, eventos... A Band é a única que transmite não só a NBA, como a Copa Europeia de Basquete, o Campeonato Europeu de Basquete, que é espetacular, times da Grécia, da Itália, de Barcelona, Real Madrid, só tem um time bom, né? Quer dizer, então você está resgatando esse DNA do esporte. E aí a gente vai se encaixar nesse DNA e vai para essa emissora que te recebe de uma forma... O próprio Reginaldo ficou muito surpreso. O Reginaldo talvez ele não tenha... num primeiro momento, ele não caiu a ficha dele do quanto que ele era importante. E ele talvez, pela situação que ele ficou na emissora, ele se sentiu menos importante do que na verdade ele é. Do que ele representa como jornalista. Né? Então a gente tem ali uma situação muito legal e, como eu te falei, a Mano de Dios conspirou e a gente 2 vezes conseguiu, depois de muito tempo, bater a Globo em audiência. Isso é muito importante para a Band. Há de se lembrar que a Band tem muito menos afiliadas e retransmissoras que a TV Globo. Então, para você bater a audiência da Globo, é quase que impossível. Então, o que a Band tem feito, nenhuma outra emissora faz. Nós batemos a audiência na Fórmula 1 e batemos a audiência no futebol. Não, futebol foi brincadeira. Eu fiz o jogo do Chelsea. O Chelsea foi segundo colocado na audiência. O jogo do Chelsea, na semifinal. Pra você ter ideia, era um jogo de um time inglês com um time árabe e foi segundo colocado. Por quê? Porque o produto é bom. Exato. Porque a Band trata o produto bem. Porque a Band mostra pra todo mundo, olha, hora tal, dia tal, nós vamos passar o jogo tal, que é o jogo do Campeonato Mundial, que é o Chelsea. Então isso aí é o tratamento que você dá ao esporte.